Olá, você está aqui no Aula Podcast, hoje comigo e... Dado Schneider. Dado Schneider. O Guto não está com a gente, mas tenho certeza que ele vai contribuir aí depois dessa gravação com o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre a evolução do profissional de marketing. Você ouviu aí, provavelmente, um episódio que a gente falou sobre o marketing raiz. Marketing raiz. E que foi muito legal, muita gente nos trouxe vários feedbacks, inclusive, Dado, antes de entrar no nosso tema eu principal... preciso te interromper. Quando o cara diz, muita gente me pergunta, é porque ninguém perguntou. Prestem atenção, quando o cara diz assim no Instagram, muita gente me pergunta, é 3 pessoas. Mas neste caso, várias pessoas. De fato, foram várias, não foi só minha mãe e meu pai. Muita gente me pergunta. Muita gente me pergunta. Arrasta aí que eu resolvo total de 2 pessoas. Como foi a repercussão, Dado, dos primeiros episódios para ti? O pessoal gostou? Cara, eu viajo bastante, né? Então, como a minha base de seguidores é bem variada, espalhada, são das pessoas mais diferentes dos lugares menos prováveis que vêm dizer, eu vi o podcast. Que legal. E o mais legal não é quem... Eu acho o mais legal é quando a pessoa tropeça. Porque assim, ela te segue, né? Sim. Aí você, né, ela publica, né, posta. Aí ela vai assistir. Legal é quando a pessoa tá... no aleatório e cai ali. Então, o mais legal é as pessoas do aleatório. E uma coisa que eu achei curioso, que muita gente falou, é que realmente acharam que foi uma aula. Isso é interessante, né? Porque a gente estava em dúvida antes do podcast. O nome? Não parecer presunçoso. Né? Mas não é o professoral arrogante, e sim a pessoa que está ali para compartilhar conhecimento. Compartilhar, um formato. E muita gente falou, né? Compartilhou, nos marcou, enfim. Então, siga fazendo isso. Nos dê aí likes, comentários, compartilhamentos. Fale para seus amigos para que a gente continue também, né, Dado? Isso aí. Se não tiver likes, a gente não continua. Brincadeira. Acho que eu continuo até sem like mesmo. Tá legal, né? Tá legal igual. Bom, então, falando da evolução do profissional de marketing, acho que esse é um episódio que daria uma série, né? De tanto assunto que tem para falar, né, Dado? Mas tu que acompanhou aí os tempos áureos da publicidade, podemos colocar dessa forma? Sim. Como era o profissional de marketing nessa época? Eu vou puxar um pouco antes de eu começar a trabalhar, tá? Vamos lá pro Mad Men. Você aí deve ter visto, né? Se não viu, veja. Se não viu, veja a série Mad Men, que mostra a evolução dos negócios, né? Década de 60 mais década de 70. E assim, o marketing, ele estava, entre aspas, concentrado nas agências de publicidade. Eram think tanks, né? Eram redutos pensantes. Eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio. As agências eram as grandes novidadeiras, tá? Eram quem trazia as novidades. Por uma questão de conexões, de fontes de informação. Então, eu brincava, né? Eu era iniciante da profissão, mas eu via isso. O industrial lá tinha um dia desgraçado. Tinha se incomodado com o cara do pessoal, né? Tinha se incomodado com o cara da produção, se incomodado com o banco lá, com o cara do financeiro. Ele marcava a reunião com a agência para o final da tarde. Porque aí ele pegava um esquinho, servia para o pessoal de publicidade, vocês devem ter visto o Mad Men, o pessoal estava sempre bebendo isso, e era a hora que ele vinha, ele seria tocado pelas novidades. Um conforto para o cérebro. Exatamente. Novidade estética, novidade de tendência, novidade de comportamento, novidade de conhecimento. E isso foi assim até a internet. Quando a internet trouxe infinitas novas fontes de informação, ficaram acessíveis a todos, aí eu acho que esse caráter novidadeiro, né, das agências foi caindo. Mas assim, voltando o que as agências faziam era pensar os negócios e como divulgar. No divulgar estava embutido como fazer, né, o marketing funcionar, mas marketing é muito mais amplo do que isso. Sim. Né? Só que estava muito associado com divulgar. Né? Sim. Inclusive a relação, né, de quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, acho que foi a Marta Gabriel que me falou, um dia a gente estava tomando um café assim, daí ela pegou uma folha com a genialidade que ela tem. Que nem o Leonardo da Vinci faz aquelas... Exatamente. Daí ela falou, Rafa, é simples o marketing. É uma empresa que tem um produto e serviço,
que contrata a gente, Uhum. ou uma agência, Uhum. para criar comunicação desses produtos, como falar sobre eles, quais Uhum. são os benefícios deles. E essas pessoas, como nós e agências, contratam lugares que têm muita atenção das pessoas, porque essas pessoas saibam Uhum. disso, que alguém chama de veículos, Uhum. né? De televisão, rádio, Uhum. outdoor, para que essa mensagem chegue nas pessoas. Uhum. Chegando nas pessoas, elas vão tomar conhecimento desse serviço, desse produto, E dessa aí, empresa, o sentido da compra flecha e o muda. dinheiro volta, né? Isso aí. Por isso que por muito tempo, e eu acho que até hoje existe aqueles prêmios top of mind, né? Que são as marcas que estão na cabeça do consumidor, porque a lógica sempre foi essa, né? Uhum. Repetição de marca na cabeça do cara. Uhum. Para quando tu for no supermercado, tu vai lá e compra aquele produto. Tu já ouviu falar, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu ia no mercado com a minha mãe e ela falava, nossa, essa marca aqui eu nunca ouvi falar. E isso era sinônimo de não qualidade. Uhum. Né? Uhum. Não, essa aqui eu já ouvi falar, essa aqui deve ser boa. Porque a empresa que tem dinheiro e faz propaganda na TV é boa, né? Por muito tempo a lógica foi essa, né? Tu entende que isso também? Tá, mas aí é o seguinte, eu começo a trabalhar em publicidade no final, assim, início dos anos 80. E para mim, marketing era divulgação, publicidade, promoção, tá? E aí assim que eu concluí o curso de comunicação, na graduação, eu entrei um dos primeiros programas de pós-graduação que teve, pelo menos no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal. E aí eu fiz pós-graduação em marketing. Eu aprendi sobre preço, sobre logística, sobre pesquisa, sobre distribuição, sabe? E aí eu digo, cara, eu tava achando que o marketing era só divulgar, né? E o mundo dá voltas. E agora, eu vou fazer um recorte, depois a gente faz mais a sequência. Mas agora parece que marketing é só fazer marketing digital. Sim. E não é? E não é, né? Não. Porque tem toda uma base, né? Que eu, por exemplo, quando eu entrei de fato assim, em agência, eu trabalhei numa agência de performance. E aí, quando a gente chegou, quando eu comecei a trabalhar nessa agência... O que é agência de performance? A agência de performance é uma agência que é focada em vender pela internet, basicamente isso. Eu tô falando de uma forma bem simplista, mas basicamente isso. Ela é muito especializada em usar os canais que tem na internet para vender produtos e serviços. Só que eu não sentia que eu era um publicitário, sabe? Porque eu não era descolado. Eu ficava fazendo planilha o dia inteiro. Eu me sentia muito mais numa contabilidade do que numa agência de publicidade, né? E eu acho que os dois lados sentiam falta de um lado e do outro, né? Porque aí, logo que eu saí dessa agência, trabalhei 4 anos lá e eu virei um contabilista do marketing, né? Um contador. E aprendi muito sobre isso. Sem nenhum demérito. Não, e sem nenhum demérito do que tá falando. Parece que não é o lado menos charmoso, não. Não, tanto que quando eu saí... E me incomodava lá no passado, que o pessoal só pensava em firula, em ficar fazendo coisa bonitinha. E tá aí, como é que tá a planilha? Mas sabe que, até abrindo parênteses disso que tu falou, a gente era tão nerd com a planilha e com os números que a gente sabia o detalhe ali do CPM, do clique, do não sei o quê, do que movia, o orçamento, rará. Aí um belo dia veio um redator publicitário e criou uma frase ali que deixou os anúncios com mais clique, com mais engajamento, com mais... E as nossas métricas mudaram e a gente... Sabe quando vem alguém de um lugar que... E aí... De Nárnia, ele veio de Nárnia, assim. Cara, o que esse cara fez? Ele é especializado em mídia também, em marketing digital e em Face talvez ads. Ele fosse especializado no que eu adoro cardio. falar. Em cardiociência. E aí, quando isso aconteceu, Dado, isso me deu, sabe, o mind blown na cabeça, assim, né? Eu pensei, cara, eu cheguei numa festa que já estava acontecendo há muito tempo. Eu não sou o cara da festa, né? Eu domino uma dança ali, né? De várias outras que existem, mas isso foi uma coisa que eu lembro que me marcou muito, assim. Porque quando esse cara chegou na agência, ficou todo mundo tipo, tá, esse cara aí, meu, né? Com essa cara aí... Ele deve usar o celular assim, ó, né? Tipo, o cara não manja de internet, de redes sociais, nada. E aí o cara ali pegou, como vários redatores faziam na época, papelzinho ali, ó, fazendo, né? Aqui achei uma frase boa, usa essa frase aqui. E aí todas as métricas que a gente esperava foram... Trocou de patamar. Outro patamar. Eu vou contar uma história de 200 anos, que quando eu ouvi isso na faculdade, ela já tinha 200 anos, tá? E já fizeram uns videozinhos aí, mas ela é melhor contada do que assistida. Tinha um cego numa praça,
com um potezinho, assim, botado "sou cego". E não tinha quase nenhuma moeda, tá? Até que um dia passa um cara e diz assim, posso mudar aqui a mensagem? E o cego disse, pode. Ele mudou a mensagem e não parava de cair moeda no pote. E aí, não sei se pela pisada do cara, o cego disse assim, o senhor não é aquele que mudou o meu cartaz aqui? Eu queria lhe agradecer porque não para de ter moeda. Ele disse, fui eu mesmo. E o que o senhor faz? Eu sou publicitário. Tá, mas o que o senhor escreveu? Eu só escrevi o seguinte, é primavera e eu não consigo ver. Esse redator aí fez isso. Isso. Tá? E aí não tem métrica que pegue isso. Tá? E eu lá, eu vivi bem essa transição de propaganda e comunicação e, consequentemente, marketing só inspiracional, só com coisas, né? Aquela época áurea da propaganda, né? Não tem comparação, né? Brastemp, aquelas coisas assim, de primeiro sutiã e tal. Eu peguei a hora em que o pessoal de finanças começou a se irritar que não tinha métrica. Não tinha métrica, não tinha métrica. E invariavelmente vinha alguma vez alguém e trocava de patamar porque vinha com alguma coisa arrebatadora. E eu sinto falta, hoje, eu sinto falta da grande ideia. Porque eu acho que a gente está chegando no estado da arte em métrica e esqueceu da grande ideia. Então, assim, eu adoraria que voltasse, assim, o máximo de métrica possível, mas esses grandes lances. E teve um consultor lá atrás, um cara, assim, leiam os livros dele, João Bosco Lodge. Esse cara era um monstro, tá? E eu fiz um curso com ele, assim, no início de carreira. E ele me adotou, e até foi ele que disse assim, rapaz, você deveria ser palestrante. Tá? Olha aí, profetizou. Porque eu fiz a apresentação lá, ele é o que me profetizou. E ele disse o seguinte, negócio para dar certo tem que ter gente de lance e gente de alcance. Tem que ter alguém que dê um lance, Boa, mas tem que ter gente que vá atrás. Então, assim, como eu sempre fui um cara de lance, tá? Eu sempre me cerquei de gente de alcance. Porque dois caras de lance, o negócio quebra. Né? Um monte de ideia boa que não chega em lugar nenhum. E aí, só gente de alcance também não decola. É essa junção, então... Não, e aí depois que eu saí dessa agência... Chegou um cara de lance na agência. E vocês eram bons em alcance. Só que a gente não conhecia esse cara. Sim, né? sim. Tipo, e aí, a gente ouvia falar, claro, mas enfim. E aí, quando eu saí dessa agência, várias agências de lance me chamaram para dar consultoria para eles. Porque precisavam de gente de alcance. E eles queriam montar setores de performance dentro da agência e tal. E teve uma delas que eu... Mas isso foi porque o mercado estava pedindo, tá? Não era porque... Claro. É porque os caras os financeiros das empresas chegaram assim, por que eu tô botando tudo isso de grana aí na TV ou na mídia externa? Eu digo, porque tem que botar. Tem que botar porque a experiência diz que fazendo X, né, X inserções no jornal, X inserções na TV, no rádio, tava começando a internet, funciona. Tá? Mas as últimas 10 campanhas que eu fiz deu certo assim, entendeu? Vamos fazer igual. Mas era a métrica que se tinha. Mas eu achei e os caras se incomodaram, forçaram a barra para a métrica. E aí a métrica ficou tão importante que agora só tem métrica. E aí, nessa agência, eu achei curioso, porque tinham 200 pessoas, entre redatores, criativos, produtores, e 2 no digital. Também estava errado. E aquilo me chocou, né? Porque é uma agência gigante, que tem contas gigantes sim. aqui. E aí eu falei, cara... E aí eu profetizei uma frase, pode até ser um recorte futuro aí. Sim, eu falei, vocês vão ter que ter gente aqui, né? Não, eu falei, cara, o digital não pode ser um ramal. Ele precisa ser uma cultura. Olha aí, bom recorde. Daí ele, como assim? Daí ele me viu como aquele cara estranho chegando e falando, sim, a gente tem que fazer uma cultura digital aqui, as pessoas precisam entender sobre cultura digital, sobre cultura de internet e tal. Não é assim, ele disse, não, porque a gente tá quase perdendo uma conta gigante, porque os caras não sabem fazer e-mail marketing. Mas a gente faz filme na TV com milhões lá e o cliente tá puto, porque o e-mail marketing sai quebrado no e-mail do celular dele. E quem é que resolve isso aí? Vamos contratar um estagiário, sabe? E aí, que é uma coisa que o Walter Longo fala até, né? Que é
tu usar soluções do presente e do futuro, mas com a cabeça do passado ainda, né? E que é, vamos resolver, né? De uma forma mais simples e tal. E aí eu percebi que a minha consultoria, ela começava em fazer esse trabalho de cultura digital. Então eu chamei toda a agência e fiz uma aula de cultura digital. Como nascem as coisas, né? Os sites, as redes sociais, os memes, toda essa parte aí. Porque a lógica, vou pegar esse exemplo do e-mail marketing, que era o que estava dando problema. O cara mandava um e-mail e fazia 10 vendas. Como ele tinha uma lógica de repetição de spot, por exemplo, ele, bom, se eu mandei um e-mail e vendi 10, eu vou mandar 10 e-mails, eu vou vender 100. Só que o e-mail é diferente. Não é assim. Daí eu, não, cara, de onde é que tu tirou isso? Daí eu não sabia de onde ele estava tirando isso. Do costume dos... Aí ele falou, não, mas quando eu tenho 10 inserções na rádio, eu vendo X. Se eu tenho 20, eu vendo mais. Daí eu comecei a entender a lógica do cara. Sim. E aí eu percebi exatamente isso que eu falei. Só uma coisa. Quem tá começando agora tem que saber como é que funcionava antes. Tem que saber. Porque senão perde muito e vai descobrir vai descobrir coisas geniais, coisas que já se fazia antes. Exatamente. Que é uma coisa que o Eco me falou uma vez, o Eco Moliterno da Accenture. Ele falou, cara, por que tu acha que os stories têm 15 segundos? Porque é o tempo do spot da rádio. Claro. E eu, nossa. Claro. Ninguém nunca se perguntou por que era 15 segundos, né? Sim. Por que era 30 segundos? Por que é 1 minuto, né? Porque são os mesmos. Porque tinha um break comercial de rádio e TV, tinha lá 3 minutos, tá? Então, a gente picotava em 1 minuto, que era muito longo e muito caro. Em geral, 30 segundos, né? E os de 15 segundos. Mas então eram as unidades padrão, assim, medidas. Inclusive o Walter Longo tem um livro que é O que não te contaram sobre a propaganda. Sim, uma coisa assim que tem algumas coisas ali que eu li que é relacionado a isso que a gente está falando aqui. Mas eu percebi também, quando eu comecei a dar mais palestras, assim, que as pessoas do digital não sabiam quem era o Nizam e o Oliveto. Sim. Daí eu falei, tá, mas vocês estão fazendo curso de quê? É mais ou menos o seguinte, você está estudando medicina e não sabe quem foi o Pasteur, né? Ou arquitetura e não sabe quem é o Niemeyer. O Le Corbusier, sabe? Tem que saber. Gosta ou não? Tá? Trabalho não precisa gostar. Tem que saber. Eu trabalho em moda e não sei quem foi a Naomi Campbell nem a Gisele Bündchen. Tem gente que não conhece a Gisele Bündchen. Porque eu vi uma vez o Gordilho da África falando que ele estava falando do Oliveto, né? Ele falou que a indústria da publicidade... Do Washington Oliveto. Que a indústria da publicidade brasileira era a 4ª maior do mundo. Sim. E são pouquíssimos setores que o Brasil é o 4º lugar no mundo. Sim. E eu, cara, não tinha pensado nisso. Ele falou, e um dos grandes responsáveis por isso se chama Washington Oliveto. Sim. Ele falou, então você precisa saber sobre o trabalho dele, se você trabalha na área, gostando ou não, porque ele conseguiu fazer um mercado inteiro chegar nesse patamar, né? O dia que eu entrevistei o Oliveto 2 vezes já. Eu já sei, pode contar porque eu já sei dessas histórias. E ele muito falou bacana. Que ele mora em Londres, né? Ele falou, foi um dia eu tava... Ele não falou porque não é gaúcho, né? Mas ele falou, Rafael, eu tava fui numa livraria lá em Londres, eu te contei essa. E aí peguei lá um livro que era 50 propagandas mais icônicas da humanidade. De todos os tempos. De todos os tempos. E 4 eram minhas. E é isso, né? Tipo, o nível, né, do que ele conseguiu. E uma coisa que ele sempre falou nas 2 entrevistas é que eu perguntava para ele quando é que ele entendia que deu certo, que foi sucesso. Falou, quando entra na linguagem popular. Sim. Né? Quando as pessoas usam aquilo como verbo, Sim. né? Que é os bichinhos da Parmalat, né? Enfim, eu vou contar uma. Eu não resisto, vou contar conta. Para quem não sabe, a Claro surgiu no Rio Grande do Sul, tá? Eram várias operadoras do Brasil, tinha a BCP em São Paulo, a TL no Rio, e aqui a concorrente, né, que se chamava Banda B, virou a Claro Digital. E no Rio Grande do Sul, no início, a Claro tinha um mascote, tá? Era um papagaio, que foi um sucesso. Criado por quem? E o papagaio... Não, a criação de botar ele vestido de Inter, Grêmio, de gaúcho e tal. Você que não é do Sul, você imagine o papagaio vestido de cangaceiro. E não existia o papagaio da Ana Maria, né? Não, mas ele veio um pouquinho antes. É primo. Ele veio um pouquinho antes. Só que é o seguinte,
teve um momento que era um frisson na cidade, no estado, todo mundo queria aquele papagaio, e as pessoas, e eu não dava o papagaio para quem comprava o celular, ele pagava 25, 30 reais, tá? Pra comprar o papagaio? Custava 5 na China, tá? E com essa verba eu aumentava minha verba de propaganda. Só que aí um dia entra um vendedor apavorado na minha sala e diz assim, tem camelô vendendo réplica do papagaio. Eu digo, vamos tomar champanhe, cara. Quando o camelô vende, cara... Entrou na cultura Entrou popular. na cultura popular. Fecha parênteses, só para ilustrar, porque assim, quando entra o bordão da campanha, não tem comparação Brastemp, a gente, todo mundo diz isso, não tem comparação. Aí um dia mudaram. Por que mudam, cara? Me explica por que mudam. Tu acha que a Mastercard tem que mudar o não tem preço? Não. Ela tem que criar um novo roteiro, né? Que diga que um produto vale tanto, um serviço vale tanto e uma emoção humana não tem preço. Aí eu dava aula, né? Dizendo, a gente tem que fazer o novo dentro do de novo. É bom isso, tá? Olha aí, ó. Se tem um trilho, dentro daquele trilho você tem que pirar, ser o mais criativo possível. Mas por que... ele. Mas por que fazer uma coisa que seja o avesso ou o oposto? Não, faz o novo dentro do de novo. Olha aí. Mais um corte muito bom pro nosso podcast. Estamos viciados em corte agora. Mas não foi falado com essa intenção, mas serve. Mas serve. E aí, eu acho que seguindo dentro disso, né, Dado, acho que as nossas duas experiências, elas colaboram com o tema, né, que é a evolução do profissional de marketing, porque eu acho que a gente viu muita gente entrando numa festa que já estava acontecendo há muito tempo, achando que sabia mais do que os outros, né, que eu era um desses caras, chegava lá na reunião, só que aí eu comecei a perceber coisas. Eu acho que isso é uma das habilidades, modéstia à parte, que eu tenho, eu sou um bom observador. Muito bom. E eu chegava nas reuniões com clientes grandes, que tinham 3, 4 agências, e as agências de marca já estavam 1 hora lá tomando café com o cliente. E eu estava na recepção com um atendimento revisando a planilha. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu tenho que tomar café. Eu tenho que chegar antes. Claro. Porque quando eu começava a reunião, eu ia ali mostrar a planilha. Tinha vezes que o cara falava, não, nem manda essa planilha por e-mail. Vamos falar da campanha, como é que vai ser, que o conceito, a gente vai contratar, o conceito, onde a gente vai veicular e tal. E aí eu comecei a perceber que isso era uma coisa que eu não sabia fazer, né? E que eu não tinha, porque eu nasci fazendo curso de marketing digital, de aprender a fazer SEO, AdWords e toda essa coisa aí, mas tem todo esse lado relacional, né? Porque são pessoas, né? Eu fui numa reunião uma vez, essa história também é boa. O cara foi apresentar a campanha, o diretor da agência, que é até aqui de Porto Alegre, se ele nos assistir, ele vai lembrar, que ele abriu o notebook assim e falou, vamos ligar aqui que eu quero apresentar a campanha. Era uma campanha grande, né? E aí o cliente, tem alguma TV que eu posso dar? Não tem TV. Na outra reunião ele levou uma TV pro cliente. E aí chegou na reunião lá, ele com uma caixa de TV, botou a TV lá na sala de reunião, disse, tá, agora eu vou te apresentar a campanha aqui na TV e essa aqui a TV é presente pra ti. Só que aí eu fiquei pensando, cara, eu nunca faria isso. Mas esses são lances, eu acho que também tá se perdendo um pouco disso, porque tudo agora é julgável, tudo é taxável de estar errado ou tá certo, mas assim, sim, acho que tem isso, tem uma magia da relação, não é enganar, não é... Não, mas assim, é... A sacada, né? É a aproximação na relação. Porque o cliente, óbvio que o cliente tinha dinheiro para comprar uma TV, né? Não é sobre isso, né? Eu participei de uma concorrência, tá? Que era uma empresa estrangeira e eram 9 agências de publicidade, eu era de uma delas, e eu descobri que os meus 8 concorrentes, nenhum falava inglês fluentemente. Então, todos os meus 8 concorrentes tinham contratado uma pessoa fluente em inglês para apresentar. Tá? Mas, no nosso caso, eu era a pessoa fluente em inglês. E eu tinha metido a mão no trabalho. Então, normalmente, o bom numa concorrência é a gente ser o primeiro a apresentar. Porque corre-se o risco de, sendo o quinto a apresentar uma ideia que já foi apresentada. Mas quando eu descobri... E aí tu é o segundo a apresentar aquela ideia, né? Claro, exatamente. Mas aí eu descobri, né? Porque eu acho que concorrência não é ver o que você tem de melhor, é ver onde é que os outros são fracos, né? Sim. E aí eu descobri isso e eu pedi para o cliente para ser o último a apresentar. E aí, obviamente, tiveram 8 apresentações e a pessoa pergunta, você é o diretor da empresa, você é o dono da empresa? Não. Eu fui contratado para apresentar. Como é que eu comecei a apresentação? Eu sou o diretor da empresa, eu que vou atender vocês. E
Não precisei dizer que eu falava inglês, tá? Não tô me gabando, tô dizendo que assim... Claro. E aí tinha uma coisa, era aqui no sul, era frio, né? Tinham 3 garrafas térmicas, tá? Hot water e um chimarrão, né? Que a gente explicou o que era. Uhum. Tea, né? Hot water, água quente, né? Tea, chá Tá. e coffee, né? E aí chega a cliente, na primeira reunião, porque eram 2, né? A primeira para passar um briefing, 3 semanas depois a gente apresentaria a ideia, né? Criaria e apresentaria. Na primeira reunião de briefing, tava lá 3 térmicas. E ela olhou para mim e disse, do you have the caffeine coffee? Ou seja, você tem café descafeinado? Eu disse, não, mas eu mando comprar. Ela disse, não precisa. O que tu acha que eu anotei aqui? Na apresentação, quantas térmicas tinham? 4. Hot water, água quente, tea, chá, coffee, café e decaffeine coffee, café descafeinado. A mulher entrou na sala de reunião, olhou para aquelas 4, olhou para mim e fez assim. Eu só cutuquei o dono da agência e disse assim, se empatar 2 agências com ideias semelhantes, a térmica ganha. E ganhou. Porque é detalhe. Claro. Não, mas é que isso não é só térmica. Isso mostra várias coisas, né? E eles cuidam do... Eles prestam atenção em mim, claro. Cuidam do detalhe. Claro, eu fiz outras... nós ainda vamos fazer um episódio só. Grandes erros, tá? Que ele ainda vai se chamar grandes cagadas que a gente cometeu. Sim, mas a gente conta umas coisas que a gente faz bem. Sim. E eu acho que eu, por ser um cara de tecnologia digital, acabei de voltar de um evento, só se falou de inteligência artificial, não sei o que, eu acho que a gente talvez, o Pianges fala isso, né? Que a gente correu muito tempo para aprender digital e agora a gente está correndo para voltar a ser ser humano. Né? É isso aí. A se conectar perfeito. com as pessoas, né? É. Mas não dá para fazer essa call online? Se não tem jeito, sim. Mas se der para fazer presencial... Faz presencial. É diferente. Cara. Porque às vezes, essa semana mesmo, antes de eu ir viajar, era uma reunião que era para ser online e eu vou estar lá perto. Eu disse, eu vou aí. Tá, beleza. Tá, daí a gente fez a mesma reunião que a gente faria, mas quando acabou, ela falou, tô com um problema aqui, não sei o que e tal. Que aconteceu na hora. Ele disse, posso te ajudar? Fala com fulano, deixa eu ligar para ele. Isso não teria acontecido. Não, até porque tem coisas que são faladas entre 2 pessoas. E é ali, né, no cantinho ali, tipo, na intimidade ali e tal, tu perde essas coisas, né? E eu acho que esse é um ponto importante para quem é profissional de marketing entre aspas, a nova geração, né? Que está muito preocupada só com a tecnologia, com a ferramenta. E performance e métrica. Tem que ter. A gente também está preocupado com isso. Só que tem outras coisas que ativam a performance. Que não é só a ferramenta e o domínio da técnica. Acho que é esse o ponto. Né? Posso fazer uma analogia com performance, técnica, métrica? Não é saudosismo, tá? Mas assim, jogo da seleção brasileira parava o país, tá? O Brasil parava para assistir jogo da seleção brasileira. E não é porque só acumulava títulos, é que tinha uma beleza naquilo ali. Os jogadores jogavam aqui? Sim, jogavam aqui, não jogavam tanto. A gente vê um jogador que a gente nunca ouviu falar o nome, né? E eu particularmente adoro apelido, né? Teve um ataque do Guarani, que foi campeão em 78, o Capitão Careca e Bozó. Os caras agora se chamam Thiago Alcântara, né? Paulo Magalhães. Não, tem que ser Tutuca, Zizinho, né? Pelé. Eu gosto de bom, mas fecha parênteses, tá? O futebol arte encantava, tá? E aí o Brasil começou a perder porque as técnicas e as táticas dos europeus começavam a funcionar. E aí eles começaram a contratar os nossos jogadores para jogar lá desde pequeno. E hoje eu tô com uma saudade de jogo bem jogado, jogo bonito, porque é só pá, é só métrica, é só performance. Pasteurizado. E agora os novos torcedores estão adorando saber que o cara é o cara que mais acerta passe, menos a rapaz. Isso é uma chatice. Cadê a meia-lua? Cadê a janelinha? Cadê o... Como é? A chaleira? Cadê os... Não tem, cara. Então, assim, tá faltando no marketing e tá faltando no futebol. E nós somos bons nisso. Acho que no marketing a gente tem que fazer todas as métricas possíveis, mas tem que deixar fluir esse nosso lado criativo. Sabe por que nós somos um dos 4 melhores propagandas do mundo? Não era por grana, era por criatividade. Os americanos faziam os comerciais mais caros do mundo e a gente vinha com uma baita ideia, entendeu? Então, assim, nós também ganhamos campeonatos com jogadores que eram
tinhosos contra os adversários. Driblavam 4, 5 e não tem técnica não tem métrica para saber que o cara vai dar os dribles do Garrincha, entendeu? Ou mesmo do Pelé. Tu acha que a internet e a tecnologia nos deixou viciado em previsibilidade? Claro, óbvio. E eu não sei, eu não sou fanático de futebol como o senhor é, tá? Eu gosto. Eu não aguento 15 minutos do futebol atual. Aprendi com o Beto Sirossi que o Grêmio, dos assuntos menos importantes da minha vida, é o mais importante. Tá. Mas assim, eu não tenho o menor saco. Eu não vou a jogo há 25 anos, tá? Nos últimos 25 anos eu fui... No ano passado a gente ia, não ia. É, e não foi. Então, eu acho que eu fui a 5 ou 10 jogos em 25 anos. Por quê? Na Copa. Foi nas Copas. Mas assim, as Copas eu não vou a jogo, né? Eu vou pra FanFest, que é muito mais divertido. Mas assim, eu não aguento 15 minutos daquela... Não tem um lance bacana. Emoção, então, briga. Aí às vezes o cara vai no jogo lá, eu tô aqui no celular e diz, pô, não tá vendo o jogo? Isso tá uma chatice isso, cara, sabe? Então eu tenho... Não é saudosismo, eu tô querendo mais... Não é saudosismo, eu quero mais, cara. Eu quero mais do marketing, quero mais ideias, eu quero parar de falar só em número de cliques, por não sei o que, do lead, do funil, blá, blá, blá. Tem que falar disso tudo, mas cadê a grande ideia? Cadê o grande drible, entendeu? Cadê o gol de bicicleta? Gol de bicicleta a gente tem que fazer um por mês, mas tem que fazer de vez em quando os gol de bicicleta. Só gol de canela, eu sei, futebol é bola na rede, mas só gol de canela não é legal. O Oliveto, meu amigo Oliveto, quando eu entrevistei ele, eu falei para ele, Oliveto, alguns anos atrás, a publicidade era arte, né? Tanto que tem o draft, né? O desenho, não sei o quê. E agora, com a vinda da internet, da tecnologia, parece que é ciência, né? Parece que é número e tal. O que é, afinal? E ele falou, eu acho que essas duas coisas, mas nada vai vencer a grande ideia, a big ideia. A big ideia. Ele falou exatamente o que tu falou, por isso que eu lembrei. Ele falou, eu acho que a gente está carente de boas ideias. A gente tem um arsenal de ferramenta, tem arte ainda, né? Mas faltam boas ideias, porque a gente não está preocupado com as boas ideias. Não. A gente está preocupado se a ferramenta está bem configurada, né? Se a mídia está bem otimizada. Mas é isso, né? Aí vem um redator e joga um texto fantástico, vem um criativo e faz uma coisa super bonita que chama a atenção das pessoas e as métricas vão para outro nível que tu não estava esperando, né? Porque eu acho que é isso. Saem da previsibilidade. Acho que tá tudo muito previsível. Inclusive as relações, né? Inclusive as relações. São previsíveis. Porque hoje até o nosso próprio trabalho no Instagram, por exemplo, né? Tem boas práticas, né? Tem coisas que a gente não deve fazer. Tem X hashtags, tem tanto o horário, tem tanto... E de repente alguém vem com uma coisa arrebatadora no TikTok. Exatamente. E explode. Na cobertura que eu tava fazendo agora nos stories, teve várias coisas que eu programei ali com antecedência, planejei, não sei o quê. Mas o que mais deu engajamento foi o vídeo que eu peguei aqui e eu mesmo expliquei pela feira ali. Acabei de ver um negócio aqui. Sensacional. E era melhor do que aquele troço, tá todo previsível. Um monte de gente comentou e falou, que legal isso, não imaginava e tal. Então foi... Eu tô com vontade de falar uma coisa que vai ser editado, tá? Mas eu vou deixar registrado, tá? Vamos ver se é levemente vulgar, tá? Eu acho... Tem que ter polêmica pra dar engajamento. Não é... É que eu acho o seguinte, a gente criou tanta métrica e tanta técnica que a gente só faz agora papai e mamãe. E um bom Kama Sutra é inesquecível. Olha aí, ó. Esse é um corte. Eu vou botar a mídia para impulsionar esse corte de tão atrevido que ele foi, porque é isso que dá engajamento. Nós vamos editar isso aí. Não vamos, não. Essa ficou boa essa aí. E aí, o que precisa, então, o profissional de marketing hoje? Precisa saber do quê? Se o cara vai na tua palestra e fala, ele sai ali, aí tem duas coisas, né? Tem a fila para tirar selfie e tem no meio pessoas que querem conversar. E eu adoro. Exatamente. E aí eu digo, só um pouquinho. Eu tiro as fotos primeiro com o pessoal e depois a gente conversa. Metade fica até o fim para conversar, metade não suporta. Mas eu digo, cara, entende? Os caras só querem tirar uma foto. Se eu ficar agora fazendo, né, uma conversa mais... Mas assim, quando pergunto o que o cara precisa saber, eu faço o pior dos mundos. Eu começo assim. Você lê romance?
que você está lendo que não é os 7 hábitos das pessoas que chegaram lá, os 5 passos para você chegar lá, como, né, o não sei que todas com a palavra F, né, tem que ser focus, né? E aí o cara para e diz, cara, vai entender de alma humana. Depois vai entender de logística, de formação de preço, porque marketing é logística, formação de preço, pesquisa, mas se não entender de alma humana, vai ser mais um que só faz papai e mamãe. Quais são as motivações que as pessoas têm para comprar? Necessidades, desejos, vai ler Freud, vai ler Jung, vai ler Lembrando psicologia. que não tem dor do cliente. Não. Isso a gente nunca falou, pode falar agora. Não tem dor do cliente. O cliente não tem dor. O cliente tem desejo, necessidade, tem aspiração. Tá? Surge uma oportunidade. O cliente não tem dor. Eu sei como cutucar ele quando eu falo do dor do cliente. Não fala dor do cliente, porque isso é menos conhecimento da função. Tá? A menos os clientes da Panvel talvez tenham. Então, os clientes das farmácias têm dor, mas às vezes eles também têm desejo de se embelezar. Sim. Não? Por isso que eles vendem essas coisas. Mas assim... o que o profissional de marketing precisa? Tem que saber entender de psicologia, sociologia, antropologia, saber a história daquele grupo social, está direcionando para o Brasil o produto, está direcionando para a América Latina, está direcionando para a região sudeste, está direcionando para Botucatu, para Uberlândia, tem que conhecer a história de Uberlândia, entendeu? Porque na antropologia tem alguma coisa que a gente faz assim. Por exemplo, aqui no Sul, a Claro Digital era a segunda entrante, já tinha uma estatal que foi comprada por uma outra empresa. Como é que eu ia fazer entrar no coração das pessoas? Apelando para antropologia. Então eu peguei o meu personagem, que era um papagaio, e eu vesti ele de gaúcho. E coincidiu do meu concorrente completar 2 milhões de clientes na mesma semana que a gente completava 1 milhão de clientes. Qual foi a nossa campanha? O nosso mascote segurando, que era um papagaio, segurando a placa 1 milhão de gaúchos. Isso é antropologia cultural. 1 milhão de gaúchos para a terra, que é bairrista, é muito mais do que 2 milhões de clientes. É a mesma coisa que dizer, 1 quilo de feijão pesa mais que 1 quilo de algodão. Na percepção pesa. Sim. Entendeu? E tu sabe que tu falou. Então, se não entender dessas coisas de motivação humana, não adianta estudar métrica, não adianta estudar logística, não, porque você vai ser mais um. Agora, se você souber de métrica, de tudo de digital, e ainda por cima souber de motivações humanas, aí você é um profissional. Repertório. Profissional diferenciado. Eu lembrei agora, enquanto tu falava, quando a Apple lançou agora o Apple Vision Pro, o óculos. Eu li um monte de coisa, né? Tem alguns autores que eu sempre leio para ver a opinião deles e todos falavam meio que a mesma coisa, assim, né? É o futuro do entretenimento, não sei o quê. Aí o professor Scott Galloway, que sempre é a minha referência, meu guru, ele falou assim, isso vai contra a antropologia das pessoas. Opa, ninguém nunca falou isso. Aí eu, como assim, né? Daí continuei lendo, esse óculos tira a visão periférica das pessoas. E lá na época das cavernas, os caras usavam muito a visão periférica para não ser caça. Para os perigos que vinham de trás. Esse óculos tira isso. E então as pessoas não vão gostar de usar. Daí eu falei, cara, ou é uma besteira que ele tá falando, ou é muito importante, mas é diferente do que todo mundo falou. E acho que é por isso que muita gente gosta dele, né? Tem uns que não gostam, mas enfim, isso sempre vai ter, né? Ele traz coisas mais profundas na explicação dele, né? Ele fala, pô, um trambolho que as pessoas estão... Muita gente falou isso, né? Alguns ficaram enjoados, devolveram, né? Porque é muito pesado. Porque tonto, tá? Só que aí quando as pessoas falavam isso, eu falava, tá, mas isso aí vai ser resolvido. Sim, né? Vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve, mais simples e tal. Mas quando ele falou que tira a visão periférica, eu não tinha pensado nisso. Isso é DNA. Daí eu, pô, mesmo o óculos pequeno, ele vai continuar tirando a visão periférica, porque ele vai fazer, a menos que eles entendam que isso realmente é um problema e façam de alguma forma que tu tenha mais visão periférica, por exemplo, né? Mas eu acho que esse é um ponto que traduz um pouco do que a gente está falando aqui, né? Que é, tu tem que ter o conhecimento das ferramentas, mas também tem que ter esse outro conhecimento de gente, né? Das pessoas, quais são as motivações. Eu falo que toda vez que eu vou para o centro de Porto Alegre, eu aprendo um monte de coisa de marketing. É óbvio. Sabe o que eu fazia com meus alunos?
Eu dava, tanto de graduação como pós-graduação, tinha um sábado por mês, de manhã, aula de centro de cidade grande. Camelódromo, zona de baixa renda, né? E tinha que ir de ônibus, porque eu dava aula numa faculdade que só ia elite. E para minha surpresa, o cara já estava no pós-graduação e nunca tinha andado de ônibus. Eu digo assim, cara, como é que vai trabalhar em marketing? Você nunca foi numa arquibancada de futebol, sabe? Sim. Se o cara só vai no camarote, nas cadeiras, ele não sabe o que é uma arquibancada fervendo. Ele não vai de ônibus de futebol, eu fazia eles irem assim. Sabe que era a aula que o pessoal mais gostava? E assim, a aula que mudou minha visão de arte. Eu digo, eu não, cara, eu não mudei, eu só tô dando umas provocações. Mostrando mas assim, aonde tu tem que estudar, sabe, né? sabe, vai ter que estudar na rua. E uma coisa, eu tinha um slide nas aulas que era uma sola de sapato, assim, tá? E aí eu disse assim, o segredo do bom profissional. Aí uns anotavam o celular já, né? Outros pegavam para anotar. E aí vinha, era uma sola de sapato gasta. Você pode gastar a sola de sapato, cara. Vai conversar com as pessoas. E aí depois eu disse assim, ok, atende empresas do mundo todo, é global, vai gastar sola de mouse. Vai fazer pesquisa, entendeu? Vai gastar sola de mouse. Mas vai conversar com pessoas. E eu tô muito chateado que NPS agora virou a única forma de saber se tua empresa está indo bem. Cá para nós, né? Você recomendaria a nossa empresa para o seu parente de 0 a 10? Para minha prima, eu vou... Cara, é uma baliza NPS. Só que agora os funcionários das empresas, porque muda a sua remuneração, diz assim, por favor, me avalia. Para de ser forçação de barra, cara. Eu vou avaliar a tua empresa se eu quiser, se eu não quiser, mas assim, se der problema, eu vou reclamar. E aí eu vou reclamar para quem? Ninguém gosta de ouvir reclamação de cliente. A melhor coisa que existe é ouvir reclamação de cliente. É, e tu aprende. A melhor coisa. E quando eu era consultor, assim, né? Eu ainda sou, de vez em quando faço, mas assim, quando eu era só consultor, eu perguntava assim, vocês têm pesquisas recentes? O cara disse, tem essa aqui, 2 anos. Eu digo, 2 anos já está fazendo. Aí diz assim, mas olha aqui, nós temos 95% de aprovação. Eu digo assim, me consegue endereço desses 5%, tá? Desses masoquistas que continuam cliente. Eu quero entender por quê. E me diz assim, me dá o endereço dos caras que não são mais clientes, que eu quero conversar com eles, para saber por que eles não são clientes. E esse tipo de coisa não se discute. É só NPS. Não está errado NPS, mas é uma baliza. E tornaram a única forma de saber se teu produto, serviço, empresa, marca está indo bem. Isso também é uma outra coisa, né? Essa área também foi pro marketing. Em muitas empresas, né? Socaram tudo no marketing. Não, mas tinha uma coisa mais divertida que era assim, chegava, eu adoro falar firma, né? Chegava na firma o carteiro, assim, né? Entregava na recepção. Ela olhava, banco mandava pro financeiro. Não sei o quê, fornecedor mandava lá pro administrativo. O que eles não sabiam, eles mandavam pro marketing. É uma coisa meio nebulosa. O que faz o marketing? Sim. Aí eu fui trabalhar numa grande empresa como gerente de marketing. Eu fiz um folhetinho de 4 páginas, impresso, e distribuí para toda a empresa o que faz o marketing. O que o marketing faz, o que o marketing não faz. Tá. E aí começaram a chegar menos cartas fora, né, aleatórias. Né, Sim. Rafa, agora eu te devolvo a pergunta. O que uma pessoa que está começando agora, descobri que eu quero fazer marketing, eu quero trabalhar em marketing, o que essa pessoa agora tem que fazer? Quem que ele tem que seguir? Quem que ele tem que assistir? O que ele tem que ler? Eu acho que depende de qual área que ele quer seguir, né? Mas fala do que tu faz, por exemplo. 2 horas por dia. O que tu faz 2 horas por dia que eu sei? 2 horas por dia é sagrado. Eu leio algumas newsletters. 2 horas por dia de estudo. De notícia todos os dias. Para me atualizar, né? Porque o que acontece muitas vezes até quando eu estou estudando essas coisas, assim, eu percebo que muita coisa do que acontece e do que vem de notícia é baseado num padrão europeu-americano, que no Brasil é totalmente diferente e que vai demorar muito mais para acontecer por vários motivos. Por exemplo, agora nesse evento que eu fui, que a gente falou em outro episódio sobre esse evento, mas eu vi muita gente dando lá no evento umas cordinhas que tu pendura no pescoço para deixar o celular aqui. E aí a guria me deu uma e disse, eu nunca vou usar isso aí, vou roubar meu celular. Claro, eu moro no Brasil. E aí eu acho que isso é um exemplo, né, de que muitas coisas que a gente recebe, né,
culturais, assim. Mas eu acho que a gente estava montando agora a ementa de um curso de especialista em marketing, não marketing digital. Uhum. E a gente teve dificuldade, são muitos módulos, né? Por onde o cara tem que começar? E aí a gente viu que tem uma parte estrutural do marketing, que é o cara saber estruturar o marketing. Uhum. Quem são as pessoas que eu preciso? Uhum. Quais são as disciplinas As que eu habilidades, preciso? os As conhecimentos. habilidades, porque o cara precisa fazer digital, tá? Mas o que é o digital? O básico já é bem complicado. Uhum. Tu ter um site bem feito, que abre bem no celular, que tem as informações que o cliente procura. Porque semana passada eu estava falando com um cara que trabalha com UX de site, né? Que é para melhorar O que quer dizer UX? User Experience, que É é a para melhorar a experiência do experiência usuário. do usuário. E o cara falou, cara, 70% dos clientes que eu atendo, quando eu entrevisto os clientes deles, 70% falam que não conseguem achar o que eles querem no site do cliente. É isso aí. É isso aí. É que nem eu falo que o Instagram da padaria só tem que ter o horário de funcionamento. Não, tem umas coisas. A hora que sai o pão quentinho. Não, mas isso é o básico. Sim. E eu não acho, às vezes, se o cara abriu ou não, tipo, véspera de feriado, ou um dia, tipo, o feriado foi na quinta, e aí eu não sei se o cara vai abrir na sexta, eu vou lá no Instagram dele, não tem nada escrito. Ou quando eu vou no restaurante, aí eu olho lá, tem um monte de letra escrito, o que é os pratos, eu vou no Instagram para ver se tem a foto. E aí os que tem, pô, é bem mais fácil de eu olhar o prato ali, porque a gente come com os olhos, afinal, Sim. não é? Só que esse básico já é complicado, entende? E outra coisa, por que os cardápios têm letrinha tão pequena, uma letra... Não, é porque tem que ficar fino. Não, cara. É tudo designer com menos de 30 anos, porque pega uma pessoa de 60 e a gente tem que botar óculos. E aí, se a pessoa tá com 60 indo para um primeiro encontro, porque eu não sei se vocês sabem, tá? O andar de cima vai morrer com 100, então, né? Ou mais. Né? Então, tá tudo recomeçando suas vidas, tá? E aí a pessoa tá no primeiro encontro, se o cardápio tem letrinha pequena, ela vai botar uns óculos, ela vai ficar mais velha. Só sabe isso quem convive, quem pergunta. Mas os designers têm sempre menos de 30 anos e bota a letrinha bem pequenininha. Tu me ensinou lá nos teus stories que eu falei, tu posta 2, 3 iguais. E aí tu fala que tem uma parte do meu público que não sabe que dá pra parar os stories. Claro. Quando eu boto texto muito grande, porque tem que ter 3, 4 blocos de texto, malandramente eu boto duplicado. Que a pessoa tá lendo, e é porque tem muita gente que não sabe. Não sabe que se apertar, para. É, isso aí. Eu só aprendi contigo. Então, acho que tem uma parte estrutural que aí muitas vezes o profissional de marketing vai optar se ele vai usar um fornecedor externo para fazer isso. Sim. Ou se ele vai internalizar. Então, a gente tem, por exemplo, estou fazendo propaganda do curso aqui, mas eu acho que foi um bom exercício para pensar nesse para ver a profissional do marketing. dimensão. É muita coisa. É muita coisa. Não tem como 1 ou 2 pessoas fazerem, só é muito difícil. Aí eu me lembrei uma coisa que eu falava para meus funcionários de agência, quando eu era prestador de serviço, né? Porque depois eu fui para o outro lado. Eu tenho que contar isso que é muito divertido. Quando eu era agência, eu dizia pro pessoal da minha agência, né? Eu era o diretor da agência e num grupo, né, que atendia um determinado cliente. Eu dizia assim, nós temos que ter informação na mão, nós temos que pautar os assuntos, né? Nós temos que liderar o processo, porque aí o cliente vê que a gente tem o processo. Não é malandro, é profissional, né? Então, assim, a gente tem que puxar o cliente, tá? Quando eu troquei do outro lado, eu disse para minha equipe, não tem essa da agência liderar o processo. Nós lideramos o processo, nós temos informação. Mas eu sempre dizia, quando eu era prestador de serviço, né, para a área de marketing, eu dizia assim, os clientes, as empresas só contratam a agência de publicidade, empresa de design, empresa de marketing digital, relações públicas, assessor de imprensa, essas coisas, só contrata se não souber fazer melhor. Quando eles sabem fazer melhor, eles não contratam. Então, você vai ter que ser melhor do que as melhores pessoas dentro desse departamento que eles estruturaram para fazer marketing. Que também estudam tanto quanto eles. Exatamente. Porque aquela relação que a gente falou lá no começo não é mais assim, né? Não é. Então não precisa das agências para se informar. Não precisa. Então acho que tem essa parte estrutural e a gente percebeu que tem um trabalho grosso do marketing de produção, né? Fazer card, fazer texto, fazer vídeo, fazer... Isso aí tudo dá muito trabalho, né? E aí, de novo, hoje tem várias ferramentas que ajudam a fazer isso. Mas se terceiriza se não souber fazer melhor dentro de casa.
E eu acho que tem uma outra coisa que isso talvez seja até um parênteses disso, que é, eu vejo muitos gestores de marketing que vêm falar comigo, hoje eu tenho a oportunidade de falar com muitos deles, que têm dificuldade de contratar, porque muitos querem que o cara trabalhe presencial. E muitas dessas pessoas preferem trabalhar híbrido ou home office. Então, tem um em especial que faz um mês que está com a vaga aberta, já entrevistou 20 pessoas, mas as pessoas não querem trabalhar todos os dias das 8 às 6. Vou dar uma dica de segunda a sexta. Vou dar uma dica para esse teu amigo. Contrata uma pessoa com mais de 45 anos que esteja atualizada. Olha aí. Tá? Que ela vai topar trabalhar presencial, porque ela começou a vida dela assim. Eu acho que a pandemia causou um problema para nós. Porque um monte de gente que estava começando e por começar a vida profissional, começou e voltou para casa, ou antes de começar, fez estágio online. E essa coisa, o marketing é um departamento que precisa de interação de pessoas. Tá? E eu acho muito complicado. Eu acho que nós vamos colher assim, daqui 10, 15, 20 anos, esse rombo que a pandemia provocou. Porque não foi vamos fazer home office porque é inteligente. Não, é vamos fazer home office que é a única forma possível de trabalhar, de estudar e de conviver. Né? Então, assim, não foi abrupto isso aí. Então, tem um monte de gente que se acostumou com isso e não quer voltar presencial, ou se acostumou com isso sem sequer conhecer o presencial. Sim. E eu não sou um amante do presencial, eu sou um amante do bom trabalho. Né? E se for híbrido, presencial, online, ok. O problema é ficar só no online, que falta. Eu acho que, além desse parênteses que a gente abriu do formato de trabalho, muitas vezes é difícil a empresa ter fôlego para contratar todas essas pessoas também, né? Então, eu acho que isso também vai... O profissional de marketing e a evolução do profissional de marketing, ela vai também de acordo com a evolução da própria empresa, né? Da maturidade digital que essa empresa tem, mas, de forma geral, branding é uma disciplina indispensável, tem que saber, tem que aprofundar cada vez mais. Métrica e dados tem que saber, tem que aprofundar. Canais, né? Assim, colocando de forma geral. E a parte de criação, né? De criação publicitária, assim mesmo, né? De ideia, de campanha, né? Enfim. Mas claro que, de novo, né? Tudo isso são muitas pessoas, né? E depende aí muito do seu braço. Mas eu acho que tem uma coisa que o Guto fala, que eu acho que a frase nem é dele, ele falou esses dias para mim que não era dele, que é se preocupar primeiro em resolver as pendências para depois se preocupar com as tendências. Que bom isso. Né? E essa frase eu uso para mim no dia a dia. Para satisfazer cliente, primeiro resolve os problemas. Não, e ela me policia, essa frase. Né? Porque eu tô ali, mas vamos fazer tal coisa aqui. Sim, mas resolve aquele probleminha que eu tenho atrás. Não, mas o site ainda tá 20 segundos carregando lá, resolve isso aí primeiro, cara. Mas é muito mais sexy, né? Tu ir atrás das tendências do que resolver as pendências, né? Então eu acho que quando a gente fala do profissional de marketing, eu vejo dessa forma. Acho que são todas essas disciplinas, mas tudo depende do seu fôlego aí. E obviamente que... E acho que isso também é um outro ponto, Dado, que eu queria te ouvir nos nossos minutos finais. Muita gente acha que marketing é vendas. E em muitas empresas é separado, marketing e vendas. É um erro. E alguns é junto. O que tu acha sobre isso? Eu quero só falar uma coisa antes, tá? Eu acho que marketing, a pessoa tem que entender um pouco de economia, de formação de preço e de logística, tá? Não é para exercer, mas é para saber contratar. E saber julgar se o plano de logística está funcionando. Porque o marketing é transversal na empresa, né? Ele não é mais um pilar, né? Pegando... como é que foi a frase que tu falou há pouco? Dependência e tendência. Não. Uma outra coisa lá no início, que eu digo, eu vou falar isso, acabei deixando na nosso papo, mas assim, das minhas aulas de marketing, eu sempre digo assim, o meu sonho é uma empresa sem departamento de marketing. Marketing é um jeito de olhar a coisa. Uma cultura. Marketing se respira. Marketing não pode estar concentrado num departamento, entendeu? Por exemplo, a melhor história que eu conheço é a da NASA. Tá? Essa história já foi falada 200 vezes. Um repórter perguntou para um servente que estava varrendo o piso de um dos andares da NASA. Ele disse para o cara, o que o senhor faz aqui? Ele disse assim, né? Eu ajudo a levar o homem à Lua. Ponto. Isso é marketing. Isso é marketing. Ele respira, ele estava respirando aquilo. Sim. E eu acho que marketing é isso aí. Mas qual foi a tua pergunta mesmo? Se vendas é marketing e marketing é vendas. Eu acho que marketing está contido em vendas.
tá? Porque para muita empresa, marketing é custo, né? Não. Marketing, vendas... Vamos cortar do marketing. Vendas é a coisa. Marketing é Auxilia. apoio a vendas, tá? Só que, como sempre foi mais sexy, os diretores de marketing e as diretoras de marketing tinham uma posição. Mas assim, eu adoro uma frase que eu ouvi. Eu tinha feito um curso de marketing, pós-graduação em marketing, com 24 anos. Eu era assim, super moderno, tinha ido pro exterior, sabe? Banquei do meu bolso, tá? Mas, né, que nem o senhor. A gente banca nossas vidas, tá? E aí eu cheguei na empresa, cara de marketing, eu era novo, mas experiente. E o velho homem de vendas, tá? Depois eu conversei isso com ele não lembrava de mim, mas ele disse assim, ele bateu. Guri, tu pode fazer o marketing que tu quiser, mas não me atrapalha as vendas. Cara, eu continuo achando isso a maior verdade. Porque no fim do dia tudo é vendas, cara. Se o marketing não puder auxiliar as vendas, que ele não exista, mas que ele não atrapalhe as vendas. O marketing tem que ajudar as vendas. Tá? Então, eu acho que vendas é muito maior que marketing. Porque hoje, dependendo do que o marketing faz, ele atrapalha as vendas. Muito. E perde tempo de reunião, e perde tempo de não sei o quê, e perde tempo de métrica que não vai a lugar nenhum. Entendeu? Então, muito bem. Acho que entregamos um bom episódio, hein? Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curta, comente, compartilhe, fale com seus amigos, nos marque aí, que isso vai fazer com que este conteúdo chegue para mais pessoas. E nos pergunte também no direct lá, manda no podcast. Comentário, que a gente vai comentar aqui nos próximos aí. Esse foi o episódio sobre a evolução do profissional de marketing. Falamos aí de vários assuntos, né, relacionados a isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu.